E aí, gente, tudo beleza? Bom, nessa nossa aula de hoje, temos o objetivo de trabalhar com as duas leis de Kirchhoff, que são alguns dos princípios bem básicos para finalmente podermos começar a fazer análise de alguns pequenos circuitos. Vamos lá? Para algumas definições iniciais, vamos pegar esse circuito como um exemplo. Nele, podemos observar a presença de uma fonte de tensão e mais 4 resistores. Ou seja, temos 5 componentes. Com um pequeno joguinho de palavras, podemos introduzir o primeiro conceito desse capítulo como sendo ramo, sendo um sinônimo da palavra componente. Então, 5 componentes, 5 ramos nesse circuito. Se considerarmos sinônimos os termos componentes e ramos, como no slide anterior, vamos chamar a partir de agora cada ponto de conexão entre esses componentes de nó. Aqui, nesse circuito, temos 4 pontos de conexão, ou seja, 4 nós. Trazendo essas definições de uma maneira mais completa, dizemos que nós são todas aquelas regiões compostas pela reunião de todos os pontos do circuito submetidos ao mesmo potencial. E aqui é importante a gente lembrar do capítulo anterior, onde foi apresentada a consideração de que essas linhas contínuas, em qualquer trecho do circuito, vai representar o que a gente chamou de curto-circuito. Nesse caso, os nós não são somente os pontos de interseção, mas também toda a região que tem pontos com o mesmo potencial. Também, outro conceito estudado no slide anterior, ramo é todo caminho único que contém um único componente na conexão entre dois nós. Com esses dois conceitos, podemos agora partir para estudar as duas leis de Kirchhoff. E aqui vamos começar pelo estudo da lei de Kirchhoff para as tensões. Para iniciar essa conversa sobre a lei de Kirchhoff das tensões, é importante trazer mais uma vez a definição do conceito de tensão abordada lá no capítulo 1. Lembram-se que calculamos a tensão como sendo proporcional ao trabalho realizado ou energia para se deslocar uma carga entre dois pontos, não é? Pois então, vejamos nesse circuito que a energia necessária para deslocarmos uma carga entre o ponto A e o ponto B é uma energia chamada ali de W1. Entre B e C, temos a energia W2, entre C e D, e finalmente entre D e o retorno ao ponto A, o ponto inicial. Além disso, acredito que é razoável nós acreditarmos que a energia total gasta para percorrer uma volta inteira, uma volta completa nesse circuito, é a soma dessas 4 energias indicadas. É razoável isso, vocês não acham? Bom, por fim, como os conceitos de energia e tensão são diretamente proporcionais e o deslocamento completo pelo circuito troca uma energia total igual à soma das 4 energias, não estamos muito errado em afirmar que dividindo tudo pela carga deslocada, temos também que a tensão total desse trajeto é igual à soma das tensões sobre cada componente. Como voltamos ao ponto original, do ponto de vista elétrico, o fato de uma carga percorrer todo o circuito e retornar ao mesmo ponto inicial faz com que ela volte também ao seu potencial inicial. Não há diferença de potencial ou não há tensão entre o início e o final do trajeto. Assim, Kirchhoff nos permite dizer que a soma dessas 4 tensões, então, é igual a zero. Trazendo aqui um slide do Boylestad, temos o enunciado da lei de Kirchhoff com um pouco mais de rigor, dizendo que a soma algébrica das elevações e queda de potencial em torno de um caminho fechado
é zero. Antes da gente fechar esse tópico, é importante reforçar que quando a gente soma queda ou ganho de tensão ao longo de um caminho fechado no circuito, a polaridade delas não pode ser esquecida de jeito nenhum. Vamos pegar esse circuitinho aí do lado direito como um exemplo para ver que quando percorremos esse caminho do lado esquerdo, começando pelo nozinho inferior e andando em sentido horário, como está dizendo a lei de Kirchhoff das tensões, indicada com sentido horário, a gente encontra um primeiro componente com a tensão E5, que tem a sua polaridade oposta de forma contrária ao sentido horário que estamos percorrendo. Por isso, ela vai aparecer com sinal negativo. Continuando o trajeto, a tensão no segundo componente é uma tensão E6, que está no mesmo sentido que estamos percorrendo e vai ficar com sinal positivo. E, finalmente, a tensão no terceiro componente E4, novamente orientada com sentido oposto ao que nós estamos percorrendo. E, portanto, a equação fica com E5 e E4 com sinais negativos e E6 com sinal positivo. De forma semelhante, temos para esse caminho do lado direito E4 positivo e E2 e E3 com sinais negativos. A gente pode definir, então, que a seta de tensão no mesmo sentido que estamos percorrendo o trajeto faz com que essa tensão entre com sinal positivo na equação. Caso contrário, sentido oposto, sinal negativo. Nunca é demais lembrar também que o sentido da seta de tensão é sempre apontando para o terminal de maior potencial do componente, seja ele um resistor, como mostrado na figura, uma fonte, um capacitor ou indutor, indiferente disso. Vamos dar uma olhada nos exemplos então. Quanto vale essa tensão V1 nesse circuito, que é uma tensão desconhecida até agora? Aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões em sentido horário, temos a seguinte equação, começando pela fonte com 16 volts e orientada obedecendo o nosso sentido horário, vamos ter 16 volts menos V1, porque V1 está em sentido oposto, menos 4,2, que está em sentido oposto, menos 9 volts, que também está em sentido oposto. Montando toda essa equação, o resultado vai dar 2,8 volts, muito fácil, um único componente com tensão desconhecida. E agora, quanto vale Vx, indicado ali no meio do circuito? Aqui é importante que a gente aproveite para observar que para a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, nem sempre é preciso ter um caminho completamente fechado através de componentes. Nesse caso, a tensão Vx pode ser encontrada apenas observando o lado direito desse nosso circuitinho, com a tensão entre esses dois pontos onde ela está indicada. Assim, em sentido horário, Vx positivo, 6 volts no sentido oposto, negativo, 14 volts no sentido oposto, dando como resultado Vx igual a 20 volts. Parecia um pouquinho mais complicado, na verdade, não foi tanto assim. Bom, agora eu estou achando que está na hora de vocês trabalharem um pouquinho. O que vocês acham de resolver esse exercício que está colocado aí? Bom, a necessidade, o que está sendo pedido ali é para que vocês determinem essa tensão V2 em cima da resistência ali do lado direito, a corrente I2, que é a única corrente desse circuito série, e depois fechando com o valor da resistência R1 e o valor da resistência R3. Vamos lá? No nosso primeiro encontro virtual, depois de disponibilizar esse vídeo, na próxima quinta-feira, a gente pode então discutir eventuais dúvidas, ok? Antes da gente chegar na próxima lei de Kirchhoff, vamos ver uma importante, mas muito simples aplicação dessa lei de Kirchhoff para as tensões. Essa aplicação nada mais é do que sistematizar uma forma de se conhecer como as tensões são divididas
em alguns circuitos quando a gente tem resistores conectados em série. Isso pode parecer bobagem, né? Mas pode acelerar demais a análise dos circuitos quando a gente se depara com esse tipo de situação muito comum. Um circuito genérico desse tipo, a gente pode definir que a maior tensão vai ser retida pela maior resistência do circuito. Com aplicações simples da lei de Ohm, podemos obter a tensão V1 sobre o resistor R1 e também a tensão V2 sobre o resistor R2. Para aqueles que gostam de uma formalidade um pouco maior, podemos utilizar o enunciado que vem lá do Boylestad também, generalizando essa regra do divisor de tensão, que diz que a tensão através de um resistor em um circuito série é igual ao valor daquele resistor vezes a tensão aplicada total dividida pela resistência total da configuração série, que é dada pela soma dos resistores aí no circuito. Resistor X, quando a gente quer a tensão Vx sobre ele, então aplicamos essa equação. Beleza, gente. Sobre a lei de Kirchhoff das tensões já tá bom. A semana que vem, no próximo vídeo, a gente fala sobre a lei de Kirchhoff para as correntes. Peço que vocês fiquem atentos, porque lá no SIGA eu vou colocar sugestão de materiais extras, vou colocar exercícios para vocês trabalharem um pouco, alguns para me entregarem como tarefa. E lá é o nosso local de conversa, de interação, de solução de dúvidas, como sempre tem sido. Beleza? Até a próxima, gente!